Havendo número regimental, declaro aberta. Conforme acordado na reunião anterior, determino o aproveitamento das presenças no painel eletrônico. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Em apreciação às atas da 35ª reunião de audiência pública, 36ª reunião extraordinária deliberativa e da 37ª reunião de audiência pública realizadas no dia 23 de agosto e da 38ª reunião de audiência pública realizada dia 29 de agosto. Fica dispensada a leitura das atas nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Em votação as atas, aqueles que as aprovam permaneçam como se acham, aprovadas. Comunico o convite do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região para comemorar o 25º aniversário da profissão, a se realizar no dia 1º de setembro, às 17 horas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aproveito para parabenizar todos os profissionais de educação física pelos seus 25 anos de profissão. Informo que a íntegra do expediente encontra-se disponível na página eletrônica da comissão. Quero enviar um forte abraço a todos do Conselho Regional de Educação Física, CREF 1, e desejar parabéns para essa profissão magnífica que detém aí o privilégio de ter a exclusividade mas dirigir o principal movimento humano, que é o esporte, que é a educação física. Requerimentos. Número 1, requerimento número 60 de 2023, do senhor delegado da Cunha, que requer moção de aplauso e louvor póstuma como merecido reconhecimento e homenagem da Comissão do Esporte ao árbitro brasileiro Romualdo Arpe Filho, falecido em março deste ano, aos 84 anos de idade, por toda a exemplar e vitoriosa trajetória profissional no futebol brasileiro e mundial, notabilizada para sempre por sua brilhante e memorável atuação como árbitro da grande final da Copa do Mundo de 1986, realizada no México. Concedo a palavra ao autor, o deputado delegado da Cunha de São Paulo, para defender o requerimento. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde mais uma vez a todos os presentes e a todos aqueles que acompanham a sessão da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados pelos mais diversos meios de comunicação. Bom, requer moção de aplauso e louvor póstuma como merecido reconhecimento e homenagem da Comissão de Esportes ao nosso árbitro brasileiro Romualdo Arpe Filho, falecido em março deste ano, aos 84 anos de idade, por toda a exemplar e vitoriosa trajetória profissional no futebol brasileiro e mundial, notabilizada para sempre com a sua memorável atuação na arbitragem da final da Copa do Mundo do México de 86. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, com fulcro no inciso 19 do artigo 117 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ouvido o plenário desta Comissão do Esporte, que seja aprovada moção de aplauso e louvor póstuma, com o registro nos anais desta Casa, como merecido reconhecimento e homenagem da Comissão do Esporte ao árbitro brasileiro Romualdo Arpe Filho, falecido em março deste ano, aos 84 anos de idade, por toda a exemplar e vitoriosa trajetória profissional no futebol brasileiro. Justificativa. O presente requerimento tem por objeto prestar justa homenagem e parabenizar, ainda que de forma póstuma, o árbitro brasileiro Romualdo Arpe Filho, falecido em março deste ano na cidade de Santos, minha cidade também, pela admirável e vitoriosa carreira profissional, bem como por todo o legado de disciplina, vocação e seriedade que deixou o seu nome marcado para sempre como referência para todas as gerações de árbitros, atletas, treinadores, torcedores, dirigentes e amantes do futebol. Durante as mais de 3 décadas de sua atuação nos gramados nacionais e internacionais. Romualdo Arpe Filho nasceu em 7 de janeiro de 39, na cidade de Santos, São Paulo, tendo iniciado a carreira como árbitro de futebol aos 14 anos de idade.
e profissionalmente aos 20, sendo filiado à Federação Paulista de Futebol e à Confederação Brasileira de Futebol, CBF. No ano de 1963, com apenas 24 anos de idade, ingressou nos quadros da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, entidade máxima do futebol mundial, onde permaneceu até 89. Do longo e notável histórico profissional, vale destacar, desde o início da carreira, quando apitou algumas das primeiras partidas de Pelé, ainda nas categorias de base do glorioso Santos Futebol Clube. Essa parte glorioso não tinha, eu coloquei agora. Como também o destaque alcançado por suas atuações em competições internacionais nos anos 60 e 70, como a Copa Rio Branco, entre as seleções nacionais de Brasil e Uruguai. Em 68 e 76, os Jogos Olímpicos de 68, na Cidade do México, a Taça da Independência de 72, também conhecida como Minicopa, realizada como parte das comemorações dos 150 anos da independência do Brasil. A final da Taça Libertadores da América de 73, entre Independiente da Argentina e Colo-Colo do Chile, diante de um público de 72 mil pessoas. A Taça Oswaldo Cruz, entre as seleções do Brasil e do Paraguai, em 76. E as suas duas primeiras participações na Copa América, principal competição entre as seleções de futebol da Confederação Sul-Americana de Futebol, nos anos de 75 e 79. A década de 80 marcou a consolidação e o apogeu da brilhante carreira profissional de Romualdo Arpe Filho, como árbitro de futebol nacional e mundial, tendo participado de 2 edições seguidas dos Jogos Olímpicos, 80 Moscou e 84 Los Angeles, mesmo ano em que apitou a final da Copa Europeia/Sul-Americana, atual Mundial Interclubes em Tóquio, entre o Independiente da Argentina e o Liverpool da Inglaterra, diante de 62 mil pessoas. Além das competições destacadas acima, Romualdo Arpe Filho foi o árbitro de 2 decisões seguidas de Campeonato Brasileiro de Futebol, sendo a primeira em 84 no Maracanã, Rio de Janeiro, entre o Fluminense e o Vasco da Gama, com um público de 128 mil pessoas, e a segunda também no Maracanã, em 85, entre Curitiba e Bangu, com público de 91 mil pessoas. O auge da carreira de Romualdo Arpe Filho foi a sua designação para participar como um dos árbitros da Copa do Mundo FIFA de 86 no México, na qual apitou 3 jogos, França e União Soviética na fase de grupos, México e Bulgária nas oitavas de final, partida disputada no estádio Azteca com público de 114 mil pessoas, além da grande final entre Argentina e Alemanha, partida vencida pela seleção argentina por 3-2. No ano de 86, Romualdo Arpe Filho foi eleito o melhor árbitro do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, organização reconhecida pela FIFA, que é responsável por administrar e divulgar todos os recordes do futebol. Nos anos seguintes, Romualdo Arpe Filho participou ainda da terceira Copa América em 87, tendo apitado 3 partidas, e em especial entre as seleções do Uruguai e do Chile no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, bem como foi árbitro do primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana em 89, entre o Nacional do Uruguai, campeão da Taça Libertadores da América de 88, e o Racing da Argentina, campeão da Supercopa Libertadores de 98, com um público presente de 150 mil pessoas. Nos últimos anos, Romualdo Arpe Filho passou a viver em São Vicente, também no litoral de São Paulo. Morreu no Hospital Ana Costa, em Santos, no dia 4 de março de 2023, onde fazia tratamento renal e não acabou resistindo. Arpe Filho foi sepultado no dia 5 de março de 23 no cemitério do Paquetá, em Santos, deixando a esposa, a senhora Vera Lúcia de Oliveira Arpe, com quem foi casado durante 50 anos e teve 3 filhos, um dos quais está aqui ao meu lado, um grande amigo. Portanto, tem-se como inteiramente oportuna a justa homenagem por essa douta comissão
do Esporte da Câmara dos Deputados em seu ambiente de competência própria e específico ao árbitro brasileiro Romualdo Arpe Filho, ainda que de forma póstuma, somando-se a todas as manifestações de júbilo por sua brilhante trajetória e também a ampla repercussão por ocasião do seu falecimento nos principais meios de comunicação em âmbito nacional e internacional. Por fim, mais do que pertinente, a referência ao testemunho de um de seus 3 filhos, aqui ao meu lado, ao qual, presidente, eu ia pedir a licença de quebrar o protocolo, e eu gostaria, por alguns minutos, de passar a palavra ao policial investigador de polícia, oficial do Exército, meu colega de trabalho, Ricardo de Oliveira Arpe. Inclusive, eu não citei aqui os familiares que estão assistindo, porque eu gostaria que o próprio Ricardo Arpe fechasse essa homenagem. Então, com a palavra, o policial Ricardo de Oliveira Arpe. Delegado da Cunha. E não pode abrir sessão? Tá. No final da reunião, quando acabar a reunião deliberativa, o nome do senhor? Ricardo de Oliveira Arpe. Ricardo, vai ser um prazer ouvi-lo, tá bom? Vai ser um prazer. É que existem as regras aqui. Eu quebraria facilmente, mas eu já recebi aqui. Fomos vetados. Fomos vetados. Mas vale a tentativa, presidente. Vale sempre a tentativa. Quem não tem. A gente ia fácil, não ia, presidente? Bom, concluindo os trabalhos, por fim, mais do que pertinente a referência ao testemunho de um dos seus 3 filhos aqui ao meu lado, Ricardo de Oliveira Arpe, publicado no Correio Brasiliense em 6/3/23, que resume o legado e o exemplo de vida pessoal e profissional deixado por seu pai. Estamos arrasados. É uma perda irreparável, não só para a família, mas para o futebol mundial. Meu pai é uma referência para mim e sempre dedicou a vida para a família. Minha mãe, Vera Lúcia de Oliveira Arpe, e é casada com ele há mais de 50 anos e deixou um legado maravilhoso para todos nós. Sempre foi carinhoso com os filhos, sobrinhos, netos. O que pego do meu pai é a competência, a seriedade, a honestidade, o senso de responsabilidade e a correção em tudo que fazia. Bom, gostaria de cumprimentar as pessoas, as familiares aqui assistindo, acompanhando pelas redes da TV Câmara. Vera Lúcia de Oliveira Arpe, a viúva. Romualdo de Oliveira Arpe, filho, e Viviane de Oliveira Arpe, os netos Camila de Oliveira Arpe, Gustavo de Oliveira Arpe e Léo Gomes Vila. E para fechar aqui essa homenagem, nós fomos, eu e o Ricardo de Oliveira Arpe, trabalhamos juntos no Exército e poucas vezes tinha aquele futebol entre os oficiais do batalhão e nós convidávamos o nosso querido árbitro Romualdo para apitar. E ele tinha um apelido carinhoso, que era Ganso. Podia falar? Podia falar? Que era o apelido dele, era o apelido entre íntimos. E ele, quando apitando o jogo de futebol, aquela pelada ali entre oficiais do Exército, era muito firme, muito duro, o jogo era disciplinado e o negócio corria reto. E o filho dele, aqui, que é meu colega, foi um dos maiores exemplos profissionais que eu tive na minha vida, trabalhamos juntos no Exército Brasileiro, era um oficial extremamente exemplar e hoje um policial da Polícia do Distrito Federal extremamente exemplar. E eu tenho certeza que a competência, a seriedade que o Ricardo, que trabalhou comigo, traz por tudo que eu vi, vem da educação que o pai dele deixou para a família e o legado que deixou para o futebol brasileiro. Obrigado, Romualdo Arpe Filho, onde quer que esteja. Obrigado, Arpe, e obrigado a toda a família. Era só isso, presidente. Em discussão, por favor, deputado Paulo Fernando. Queria congratular-me com o delegado da Cunha pela iniciativa, queria subscritar também, e perguntei para o filho do árbitro, né, qual era a posição do Romualdo Arpe Filho em relação ao VAR, e o filho dele disse que ele era contra. Então tem algum fundamento. E dizer para o delegado da Cunha, né, que o verdadeiro glorioso não é o Santos, é o Botafogo. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Ricardo, desejo aí a toda a família que as boas lembranças substituam a saudade, né?
Eu estava no Maracanã com 7 anos de idade, assistindo o Fluminense ser campeão em cima do Vasco com seu pai, ali apitando o jogo. Eu estava com meu pai, que também nos deixou no ano passado. Só que eu sou filho único, né? Então é mais difícil um pouquinho, né? É bom quando a gente tem irmão nesse sentido, né? Mas, Ricardo, vai ser um prazer ouvi-lo aqui. É rápido, a gente tem apenas poucos requerimentos, vai ser um prazer ouvi-lo. E vamos aqui ao requerimento de número 2, e aí no finalzinho a gente volta. Requerimento número 61, do senhor Ismael Alexandrino, que requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão do Esporte para debater o aprimoramento da legislação visando erradicar os fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas. Concedo a palavra ao autor, o deputado Ismael Alexandrino. Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimo colega deputado Luiz Lima. Cumprimento todos os pares aqui presentes. Vou direto à justificação. A violência em competições esportivas tem se tornado uma preocupação crescente em nosso país, comprometendo a integridade dos eventos esportivos, a segurança dos torcedores e a própria imagem do esporte nacional. Diante dessa grave situação, delegado da Cunha, é imperativo que atuemos de forma decisiva para promover um ambiente esportivo seguro e pacífico, que fomente a prática esportiva e a convivência saudável entre torcedores. O atual cenário esportivo demanda medidas legislativas abrangentes e bem fundamentadas, capazes de enfrentar os desafios decorrentes da violência em competições. Através dessa audiência pública, buscamos reunir especialistas, autoridades e profissionais de diversas áreas relacionadas ao esporte, com o objetivo de discutir e construir um conjunto de medidas efetivas que possam ser incorporadas a uma legislação ampliada e mais abrangente. A audiência proposta se reveste de extrema importância, uma vez que permitirá a construção de um arcabouço legal mais abrangente e eficaz para enfrentar a violência nos eventos esportivos. A participação de especialistas e profissionais capacitados enriquecerá os debates e proporcionará as bases para a formulação de medidas legislativas que possam efetivamente contribuir para a erradicação da violência no esporte em nosso país. Tramita nesta Casa, deputado Luiz Lima, o PL 2357/2023, para o qual fui designado relator. Projeto de lei que pretende alterar a Lei nº 10.671 de 2003, o Estatuto de Defesa do Torcedor, recentemente incorporado à Lei Geral do Esporte, número 14.597, de 14 de junho de 2023. A audiência pública, ora requisitada, será de fundamental importância para incorporar diferentes opiniões, visões e experiências para aperfeiçoar a legislação nacional. Dentre os objetivos principais desta audiência, destacam-se: analisar os fatores que contribuem para a violência em competições esportivas, debater a eficácia das medidas previstas no Estatuto do Torcedor, incorporado à Lei Geral do Esporte no combate à violência, propor medidas legislativas que fortaleçam a prevenção e a repressão à violência em eventos esportivos, discutir a importância da educação e a conscientização dos torcedores para a promoção de um ambiente pacífico, explorar boas práticas internacionais no combate à violência em competições esportivas. Dessa forma, por se tratar de assunto de grande relevância nacional, propomos a audiência pública visando promover o debate de forma ampla e democrática com os representantes das entidades nominadas acima. Ante o exposto, este deputado pede aos ilustres pares a aprovação do presente requerimento de audiência pública. Sala das Comissões, 30 de agosto de 2023. Muito obrigado. Alguém gostaria de se pronunciar? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos à votação. Em votação, o requerimento, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu gostaria de convidar aqui o deputado Paulo Fernando para ocupar aqui a presidência, por favor. Eu vou ficar ali embaixo. Prefiro. Aí o Paulo encerra até o final. Vai até o final. Aí você vai até o final. Uhum. Ele levou, inclusive, o ponteiro.
Item número 3 da pauta, requerimento número 62/2023, da Lavra do deputado Luiz Lima e outros, que requer a realização de seminário sob o nome Primeiro Fórum Legislativo do Esporte. Concedo a palavra ao ínclito autor, presidente dessa comissão, deputado Luiz Lima, para defender o requerimento. Obrigado, deputado professor Paulo Fernando. A oportunidade da gente criar o primeiro Fórum Legislativo do Esporte, assim como outras comissões organizam aqui no nosso auditório, no Nereu Ramos ou qualquer outro espaço dessa casa, é a gente ampliar a nossa atuação de política pública e convidar pessoas ligadas a diferentes setores para fazerem exposições e para que a gente melhore a nossa capacidade de legislar, de aprender, de ouvir e criar um dinamismo com a sociedade. Então, a gente pode ter vários tópicos aqui nesse fórum, vários segmentos, desde do problema de doping, da inclusão através do esporte, do paradesporto. Vamos poder também discutir a questão do gênero no esporte. Então, é fazer com que essa comissão ganhe corpo e ganhe visibilidade. Muito obrigado, professor Paulo Fernando. Muito bem. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos, enquanto o deputado disse rápido, o item 4 vem, vamos para o item 5. Isso. Vamos chamar o item 5, projeto de lei número 4614/2019, do Senado Federal, de autoria do Romário, que altera a Lei 8.650, de 20 de abril de 1993, para tornar obrigatória a presença de profissional de educação física nas entidades formatoras de atletas e nas escolinhas de futebol em que se realiza a iniciação e a formação esportiva. Com a palavra, o nobre relator, deputado Luiz Lima. Deputado professor Paulo Fernando, eu vou fazer um pedido para retirada de pauta. A gente observou aqui que o texto precisa de alguns ajustes e para a gente ser mais assertivo e não perder essa oportunidade de um projeto tão importante passando aqui pela Comissão de Esporte, que chega do Senado Federal. Então nós precisamos de um pouquinho, mais uma semana, 2 semanas, a gente vai fazer alguns ajustes e apresentar ele da melhor maneira possível. Muito obrigado. Se o senhor me permite, eu tenho uma sugestão a esse projeto. Há um erro de redação, porque o Congresso Nacional está em negrito e caput está em negrito também, quando na verdade deveria estar em itálico. E acho que também está faltando falar quais são as escolas de futebol, futebol de campo, futsal, etc. Fica aí minha sugestão ao nobre relator. Sugestão mais do que acatada, observada, e muito obrigado, professor Paulo Fernando, pela sua atenção e para que a gente torne aqui uma oportunidade tão necessária para o segmento da educação física e para o desenvolvimento do esporte no nosso país. Muito bem, presidente. Item número 4, 63/2023, do senhor Daniel Tisac, está... Tisiac, obrigado. Retirado de pauta pela ausência do autor. Então, vamos para o encerramento. Queria registrar a presença da minha amiga deputada Rosinha da DEFAL, que saiu agora há pouco, foi minha colega aqui, e aqui meu diletíssimo amigo botafoguense, deputado Alberto Fraga. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco reunião de audiência pública para o dia 5 às 10 horas, sobre a integridade do futebol no âmbito da Subcomissão da Administração do Futebol. Reunião deliberativa extraordinária para o dia 5, com hora e pauta a serem divulgadas. E agora está encerrada a reunião, mas, excepcionalmente, passamos a palavra ao filho do árbitro, Romualdo Arpe Filho. Dá a palavra a Vossa Senhoria. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da Comissão do Esporte dessa ilustre Casa Legislativa, deputado federal Luiz Lima, ao deputado professor Paulo Fernando, Comissão do Esporte, demais membros da mesa, e ao deputado federal delegado da Cunha,
que teve a iniciativa de requerimento de proposta de moção de aplauso e louvor póstuma ao meu querido e falecido pai, Romualdo Arpe Filho, por meio dos quais cumprimento os demais parlamentares e presentes. Bem, meu nome é Ricardo Oliveira Arpe, filho de Romualdo Arpe Filho, árbitro de futebol que arbitrou a final da Copa do Mundo de 1986 entre Alemanha e Argentina, na ocasião 3-2 para a seleção argentina, nossa vizinha aqui da América do Sul. Romualdo Arpe Filho, como disse delegado da Cunha, vou fazer um breve resumo, nasceu em 7 de janeiro de 39, na cidade de Santos, São Paulo, teve como ocupação inicial a profissão de corretor de imóveis. Então ele conciliava a profissão de árbitro de futebol também com corretor de imóveis na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. Ele iniciou sua carreira como árbitro aos 14 anos e profissionalmente aos 20. Foi filiado à Federação Paulista de Futebol e à CBF, e aos 24 anos ingressou nas fileiras da Federação Internacional de Futebol, FIFA, que é o órgão máximo do futebol mundial, onde permaneceu até 1989. No início da carreira, Romualdo apitou algumas das primeiras partidas de Pelé, como disse meu amigo aqui, deputado da Cunha, ainda nas categorias de base. Aqui eu queria fazer um adendo. Ele, por ocasião desse episódio da partida do Pelé, antes de seu falecimento no ano passado, em uma entrevista para Forbes, revista Forbes do Reino Unido, ele falou justamente dessa partida, em que ele era das categorias da várzea, e não faltou um árbitro de futebol para apitar justamente a partida entre Santos e Portuguesa Santista. E ele foi designado, deram lá para ele os uniformes, tudo, e ele foi para apitar essa final lá entre Portuguesa Santista e o Santos Futebol Clube. E por ocasião dessa partida, quem acabou ganhando foi a Portuguesa Santista, justamente porque o nosso glorioso Pelé perdeu um pênalti nessa partida e acabou tendo a vitória para a Portuguesa Santista, né? Então eu queria fazer esse adendo que ano passado ele deu essa entrevista para Forbes lá do Reino Unido e ele citou esse episódio em particular. O deputado da Cunha citou várias partidas que meu pai participou. Gostaria de citar algumas, nacionais e internacionais: Copa do Rio Branco, Taça Oswaldo Cruz, Taça Independência, Copa Libertadores da América, Copa América, oficialmente Conmebol, Copa Intercontinental, atualmente Mundial Interclubes, Recopa Sul-Americana de 89, Campeonatos Brasileiros, arbitrou em todas as edições das rodadas semifinais e finais. Romualdo também participou 3 edições dos Jogos Olímpicos de Verão, na Cidade do México, em 68, em 80, em Moscou, e em 84, em Los Angeles, Estados Unidos. O auge da carreira foi a designação para participar como um dos árbitros da Copa do Mundo FIFA de 86, realizada no México, com a participação de 24 países. Aqui eu vou fazer uma pausa também, que eu soube, no ano de 1985, antes do meu pai apitar e ser designado para a Copa do Mundo e apitar, a gente estava passando o verão nas praias de Santa Catarina, o Réveillon, numa casa de praia de um amigo do meu pai. E eu não sei como, mas acham, né? As pessoas acham. Ou a imprensa acha, ou a Federação Paulista acha, ou a Confederação Brasileira acha, ou até mesmo a FIFA acha. E lá ele recebeu o telefonema que ele iria para a Copa do Mundo. Então isso foi em dezembro de 1985. E eu me lembro na ocasião que o proprietário lá da casa de praia até chamou fazer um churrasco para todo mundo, os vizinhos, tudo. Passou meia hora, estava a imprensa toda lá. Não sei se foi ele que ligou, mas eu sei que a imprensa estava lá na casa, lá na cidade de Santa Catarina. Enfim, foi um momento muito especial para a gente, essa designação. Isso praticamente 8 meses antes da designação da Copa, que requer um preparo muito grande. Meu pai foi para o Rio de Janeiro, são testes e testes que são feitos na parte física, psicológica, que são exigências da FIFA, e eles são rigorosos nesse sentido, e 8 meses de preparação a partir da designação para a partida final. Na Copa do Mundo ele apitou 3 jogos da Copa do Mundo de 86. França e União Soviética na fase de grupos, empate de 1-1, México e Bulgária nas oitavas, 2-0 para o México.
onde foi disputada a partida no Estádio Azteca, também com um público de 114 mil pessoas, além da grande final Alemanha e Argentina, também no próprio Estádio Azteca. Romualdo foi eleito o melhor árbitro do mundo em 1986, pela Federação Internacional de Estatística, Federação Internacional de Estatística de Futebol, e que é uma organização reconhecida pela Federação Internacional da FIFA, né? Nos últimos anos, Romualdo mudou-se para São Vicente, faleceu no Hospital Ana Costa, no dia 4 de março de 1993, por ocasião de um tratamento renal. Ele acabou não resistindo e veio a falecer, onde foi sepultado no dia seguinte no cemitério Paquetá. Meu pai é um dos do árbitro da FIFA, se eu não me engano, eu pesquisei recentemente, ele é o melhor árbitro brasileiro no ranking dos melhores árbitros, tanto da Federação Internacional como dos árbitros da FIFA. Então ele é atualmente um dos... Tem, claro, outros que estão na frente dele, até porque meu pai já se aposentou há mais de 37 anos, então ao longo foram 3 décadas e um pouquinho mais de arbitragem, e meu pai ainda figura entre os primeiros colocados dentre os árbitros brasileiros no ranking da FIFA e da Federação Internacional de Ranking Estatísticas também. Meu pai deixou a esposa, minha mãe, querida mãe, Vera Lúcia, eu, meu irmão Romualdo, Viviane e os netos, Viviane, Gustavo, Camila e Léo. Nessa oportunidade, em nome da família ARP, quero agradecer a todos aqui pela aprovação do requerimento e tenho a certeza que esta família está muito orgulhosa pela justa e merecida homenagem a Romualdo Arpe Filho. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria.